A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil conceder o perdão. Tem gente que diz que perdoa, mas não consegue deixar o ressentimento de lado. E aí? Para falar sobre a importância do perdão nas nossas vidas, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja bem-vinda sempre à nossa casa. Obrigada, querida. É sempre um prazer estar aqui. Ai, que bom. Ju, quando a gente fala de perdão, eu acho que todo mundo pensa assim, se eu perdoar, significa que eu estou esquecendo aquilo que aconteceu? É isso? Esquecer é amnésia, né? É, não é? Não tem como a gente esquecer. Não tem como, né? Se a gente fosse pegar, assim, para definir, perdoar é lembrar sem dor. Sem dor. Então, perdoar é lembrar que aquilo aconteceu, que aquilo doeu, né? Que aquilo te marcou, ou que você feriu alguém, mas que aquilo não dói mais, né? Que você já deu espaço para o amor, você já ressignificou aquilo que aconteceu. Porque acreditar que nós vamos passar por um trauma, por uma discussão, né, por uma traição e esquecer, aí só amnésia, né? Aí não principalmente dá, né? Situações dolorosas. Não adianta a gente querer colocar debaixo do tapete aquilo que causa dor. A gente precisa colocar em cima do tapete, olhar para aquilo, entender por que aquilo aconteceu, e fazer daquilo algo que se torne experiência e a experiência se torne sabedoria de vida. Com certeza. E a mesma coisa quando a gente fala de desculpa, né? Quando você desculpa alguém, parece que você eximiu da culpa. Mas exatamente. Continua sendo responsável, não é? Sim. E a culpa, hoje em dia, as pessoas querem muito tirar a culpa do cenário, achando que a culpa é algo ruim. A culpa é algo fundamental. Porque se nós não sentirmos culpa, a gente não faz um exame de consciência. Exato. Se nós não nos sentirmos culpados por ter magoado alguém, ferido alguém, a gente segue a vida como um trator passando por cima de tudo. A culpa, ela vem para te levar para dentro de si e se questionar se aquilo realmente estava correto, se você realmente agiu de forma correta. Mesmo tendo todos os motivos do mundo, você tinha o direito de magoar aquela pessoa? A culpa vem para isso. Só que como a gente sempre fala aqui no programa, tudo que paralisa adoece. Né? Então a culpa, ela serve como um bom exame de consciência para liberar aquele perdão, por exemplo, mas você não pode ficar preso naquela culpa, porque aí ela se torna uma muleta para a vida, né? E aí você começa a caminhar e tudo de errado que acontece na sua vida é porque um dia tal coisa aconteceu, ou alguém te fez alguma coisa, aí você vai carregando aquilo. Vai usando as desculpas. Exatamente. Para aqui. Exatamente. E quando a gente falou ali no comecinho do perdão, né? Tem gente que fala que perdoa, vamos por assim, e aí depois eu vou perguntar se o perdão a gente precisa falar, tá? Pro outro. Mas fala que perdoa, mas continua com o ressentimento. Então perdoa ou não? Não. Se você mantém aquilo, aquilo está em você. E o interessante é que, às vezes, acontecem situações na nossa vida em que a gente é magoado por alguém ou discute com alguém e a gente se pega pensando que aquela pessoa deveria te pedir perdão. Ou então você, eu não perdoo tal pessoa por ter feito tal coisa comigo. E a primeira pergunta que eu gosto de pedir que as pessoas façam é: quem é você? Né? Que altura você está, né, para que alguém tenha que te pedir perdão ou que você se coloque num lugar para perdoar? A gente vê principalmente relação de pais e filhos em que o filho hoje em dia fala: eu não perdoo meu pai por ter feito algo comigo. Mas quem é ele para perdoar o pai? O pai está acima dele, né? Então, quando a gente fala sobre perdão, a gente tem que se perguntar qual a posição a gente está. Porque quando você acha que alguém precisa pedir perdão para você, ou que você precisa pedir perdão para alguém, mas você não vai perdoar aquela pessoa, você está se colocando numa posição muito elevada, que não é o seu lugar. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu não perdoo os meus pais, quem sou eu? Né? Meus pais me criaram, me educaram, fizeram o melhor que puderam, e agora eu vou ficar aqui dizendo que eu não perdoo? Abraça seu pai, beija seu pai e agradece por tudo que ele fez.
e a vida segue, né? O ser humano é falho, né, Ju? Exatamente. Nós vamos magoar pessoas, nós precisamos perdoar pessoas, pessoas precisam nos perdoar e às vezes as pessoas confundem a humildade do perdão com a humilhação. Sim. Tem gente que acha humilhante pedir perdão, sendo que, na verdade, é um ato de humildade. É você reconhecer o seu erro, é você reconhecer a sua falha, que naquele dia, naquele momento, você não estava bem, acabou descontando naquela pessoa, ou foi juntando e aconteceu. E aí, quando você pede perdão para alguém, você deixa aquilo sair da sua vida. Por isso que ao lembrar sem sentir dor, aquilo foi. Hoje você olha para trás e não tem mais aquele sentido da dor. Tem o sentido do ensinamento. Aquilo que aconteceu ali, eu não vou fazer de novo ou eu não quero viver novamente. Mas ficar carregando essa dor... Só vai fazer mal pra gente mesmo, né? Principalmente. Principalmente. Porque na maioria das vezes a pessoa que te magoou nem lembra mais. Tem isso, Às vezes a gente carrega uma mágoa desde a infância, desde a adolescência. Ah, porque na adolescência aconteceu tal coisa comigo, você já está adulto. Aqueles amigos já estão casados, com filhos, trabalhando, nem lembra mais que aquilo aconteceu. E o que acontece? A pessoa que não consegue liberar esse perdão, ela permanece lá, ela fica presa lá. Né? Então, o que acontece quando a gente não perdoa alguém que causou algum mal na nossa vida? Nós passamos o resto da vida preso naquele lugar. Naquele passado. Então, se aquilo aconteceu no comecinho do casamento, eu fico presa no comecinho do casamento. Aí eu não desfruto a minha lua de mel, eu não desfruto a vinda dos filhos, eu não desfruto a vida com o marido, porque eu tô presa lá. Aí, se aconteceu na infância, eu tô presa lá. Eu não desfruto crescer ao lado dos meus pais, eu não desfruto ter um almoço em família feliz. Você fica preso aonde você precisou dar aquele perdão. A gente tem umas mensagens bonitas sobre perdão aqui, eu vou ler pra gente. Tá. Da Michele de Salvador, Bahia. Olá, boa tarde. Sobre o tema perdoar, para mim o perdão é quando passamos pelo nosso orgulho e reconhecemos que a melhor coisa que existe é o perdão. Deus nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Bem o que você falou, né? Exatamente. É isso aí, Michele. Michele tá de parabéns. Boa, Michele. É você perceber que não é um ato de humilhação, mas é sim um ato de humildade. É você ter empatia pelo outro e procurar entender aquela situação. Nossa, Juliana, mas doeu demais, foi horrível. E aí eu sempre brinco com a pessoa, que bom que você está usando o verbo no tempo correto, né? Foi. Né? Passou, aconteceu. E agora, o que você pode fazer com isso daqui para frente, né? Boa. A gente tem mais uma aqui, ó. Boa tarde, Abiane. Amo Santa Receita. Aqui em casa só dá TV Aparecida. Sobre o perdão, perdão é decisão. Eu perdoei uma traição do meu marido há 7 anos e não me arrependi. No mês que vem completamos 32 anos de matrimônio feliz. Beijos, beijos para você também, minha querida. O perdão é uma decisão. Tem como a gente aprender a perdoar? Tem. Tomando essa decisão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu decido perdoar aquela pessoa que me magoou. Perdoar aquela pessoa que me fez mal, porque isso é uma decisão. Só que é uma decisão muito difícil. Muito. Você pergunta para mim, Juliana, por que as pessoas carregam tantas mágoas e não conseguem pedir perdão, né, de jeito nenhum, e aquilo pesa, sobrecarrega a vida da pessoa? Porque pedir perdão é você assumir as rédeas da sua própria vida. É você parar de culpar a sua vida ou algo que acontecer com você no futuro por conta daquilo que foi lá atrás. É você realmente se apropriar desse lugar que você está hoje, né? É bater no peito e dizer, eu tô livre, eu tô liberto, eu assumo esse lugar. Só que isso é muita responsabilidade, dá medo, dá muito medo. Dá muito medo de ser magoado de novo, mas nós vamos. A vida é assim, os seres humanos são falhos. Nós vamos ficar magoados, nós vamos ter que aprender a perdoar uns aos outros, senão a gente vai carregar um monte de pedra nas costas. E se perdoar também, né, Ju? O auto-perdão, eu percebo que hoje em dia ele tem um valor alto demais, no sentido de, às vezes, você dar a você um lugar que talvez não seja seu.
e talvez seja de Deus, né? Então, quando a gente fala de auto-perdão, eu tomo um certo cuidado, porque senão a gente tem o risco de ocupar o lugar de Deus aí. Né? Então, quando se trata de nós mesmos, nós precisamos fazer um exame de consciência e entender que você teve aquela atitude naquele momento porque era só aquilo que você dava conta. E que a partir daquilo e daquela vivência, Deus pode te fazer forte para que você não erre e não caia novamente naquele erro de magoar alguém ou de se magoar, de se prejudicar. Mas tomar o cuidado com o auto-perdão, porque senão a gente começa a fazer muita coisa errada e depois se perdoar por isso, tá né? Tudo bem, tá tudo bem, né? E não é bem assim. Aquilo, as marcas vão ficando, né? Para sempre. E assim sempre. que a gente vai crescendo. Exatamente. Não é? Ju, que gostoso conversar sobre esse assunto. Já temos um tema da nossa próxima, que você já virá pra cá. Ah, é? Já que tenho. ótimo! Então a gente já vai ficar bem de olho. Você de casa, se você gostou desse assunto, aproveita, segue a Ju na internet, @JuNunes, que a gente pode falar muito sobre perdão ainda. Acho que a gente podia voltar mais vezes falando desse assunto. Com certeza. Não é? Um beijo, Ju. Beijo, obrigada, querida. viu? Obrigada, tá? Coisa linda.